O anjo do Senhor acampa ao redor de que os teme e os livra, principalmente quando a pessoa obedece à palavra de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor de que os teme e livra. Não livra da morte, porque ninguém vai ficar vivendo eternamente. Por mais cristão que a pessoa seja, pode ser igual a Moisés, igual a José do Egito, igual a Abraão. Todos nós, seja cristão ou não, vai morrer. Livrar da morte, não. Não tem anjo nenhum que livre nós da morte. Pode livrar dos acidentes e atentados, coisa dessa natureza, né? Mas a gente vê aí como João Batista morreu. O anjo do Senhor acampava ao redor de João Batista. Mas quando chegou o tempo de João Batista, depois que João Batista cumpriu a missão de evangelizar, a missão que Deus deu a ele, Deus permitiu que fosse tirada a vida dele. O apóstolo Paulo também aconteceu a mesma coisa. Enquanto ele estava pregando, fazendo a obra de Deus, Deus preservou a vida dele. Mas chegou um ponto que era a hora dele morrer mesmo. Ninguém vai ficar para sempre aqui nesse mundo de pecado. Então também foi morto. Estevão foi morto apedrejado, morte de mártir. Então isso é o de menos, né? Morrer, a morte de um cristão é de menos. Porque morrer tem que morrer, seja cristão ou não cristãos, vão morrer. Lá em Mateus 10, 28, diz assim: não temais aquele que mata só o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir o corpo no inferno, e tanto o corpo como a alma. É isso aí que nós temos que tomar cuidado, porque se nós não obedecer a palavra do Senhor, além de nós ter essa morte que é natural, que todo mundo tem que morrer, ainda vai morrer a morte eterna ainda, né? Lá em Salmos 116, 15, diz assim: depois que o justo já cumpriu a missão dele, Deus faz questão de recolher aquela alma na sepultura. Então lá em Salmos 116, 15 diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Aqueles que já estão com a vitória consumada. Porque depois que as pessoas, a morte, ela é um sono. Um sono que dura até a ressurreição dos mortos. A pessoa está lá no sepulcro descansando. Aquela alma ali, ela já está selada, porque o inimigo não tem poder. Ela também está descansando, porque ela já cumpriu a missão. A missão era fazer aquilo que Deus mandou. Ela já está lá, então está segura. Está segura. Porque não tem mais chance de o inimigo fazer nada e nem maltratar aquelas pessoas, né? Então é muito bom quando é precioso à vista de Deus a morte do justo. É precioso, está lá em Salmo 116, 15. Quanto mais o inimigo afligiu o povo de Deus no passado, mais o povo de Deus crescia. Foi isso que aconteceu naquele tempo. Lá no tempo que havia perseguição, que foi a pior de todas, foi de 1538 a 1798, o inimigo massacrou a Igreja de Deus o máximo. Mas foi naquela época que a Igreja de Deus era pura. A Igreja de Deus não tinha joio dentro dela. Por quê? Porque a perseguição, ela peneira
as pessoas. Se hoje existisse perseguição nas igrejas, não teria tanto joio igual tem. Não teria tantas almas falsas como existem nas igrejas. Por quê? Porque ninguém gosta de ser perseguido. O covarde, o mentiroso, o interesseiro, os meio termo, eles não gostam de perseguição. Qualquer uma dificuldade que vem, eles fogem. Mas aquelas pessoas que é firme na fé, que tem convicção da verdade, que ama a Deus e é amado também, né? Que o Espírito de Deus habita, essas pessoas, quanto mais perseguição, mais firme elas ficam, porque elas oram mais, elas unem mais com os outros irmãos de fé, e elas, unidas na oração, no trabalho, elas crescem. Os valdenses é um exemplo disso, o povo valdenses, lá da época da perseguição dos 1260 anos. Quando tinha perseguição, os valdenses moravam nas montanhas, nas cavernas. E eles eram unidos e louvavam a Deus, cantavam, vinha na cidade, pregavam o evangelho, e eles eram um povo peculiar, separado. Mas quando venceu a perseguição de 1798, que as profecias terminou, aí a perseguição acabou. O que os valdenses faziam? Eles vinham na cidade, arrumavam namorada mundana, as moças também arrumavam namorados que não eram da mesma fé, e começaram a unir, e com pouco tempo os valdenses acabou. Ficou tudo igual aos mundanos mesmo, não teve separação mais. Mas enquanto havia perseguição, eles eram fiéis e eram um povo santo. Então hoje é a mesma coisa, né? Então hoje é a mesma coisa. Quando as coisas estão fáceis, qualquer um quer ir para a igreja, fica lá na igreja cantando lá, usando gravata, paletó, dando uma de santo. É fácil demais, não tem perseguição. Mas quando vinha perseguição, as coisas ficam difíceis. Então, quando a pessoa prega a verdade, tem perseguição. Diz assim, 1 Pedro 4,12, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranha isso, porque para o cristão vai vir sim. Pelo contrário, alegrai-vos pelo fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos regozijeis e alegrareis.